Isaías. Isaías se sentiu tão solitário, Isaías se sentiu tão só, que alguns historiadores dizem que Isaías sofria de uma doença, que é a chamada depressão aguda. Isaías caiu em depressão. Até a tua mulher, que diz alguns historiadores que era profetisa, Isaías era casado e tinha 2 filhos, se afastaram dele, porque Isaías estava tão obcecado pelo seu ministério, Isaías estava tão nítido, aleluia, do ministério que Deus colocou nas tuas mãos, que todos queriam, aleluia, apedrejar o profeta Isaías. O povo de Israel, que não acreditava em Deus, estava num declínio de calamidade espiritual, queria matar o profeta Isaías. Alguns historiadores dizem que Isaías fugiu para o deserto em forma de arrependimento, aleluia, em forma, aleluia, de humilhação perante Deus. Alguns dizem que ele andou 3 anos no deserto, aleluia, mas quando Deus restaurou novamente, aleluia, o ânimo do profeta Isaías, Isaías voltou, aleluia, para o povo e começou a profetizar, aleluia. Eu quero te dizer, por causa que você veio para o Evangelho, muitos dos seus amigos afastaram, aleluia, de você, só porque você veio para Jesus, os teus familiares, aleluia, criticam você, maltratam você, mas quando você estava no mundo, aleluia, muitos batiam nas suas costas, muitos agarravam você e diziam: esse daqui é meu amigo, essa daqui é minha amiga. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: aonde estão os seus amigos agora? Aonde está as tuas amigas agora? Só porque você virou crente, virou uma mulher de Deus, um homem de Deus, muito afastado de você. Mas eu quero te dizer uma coisa: esses que afastaram de você, eles vão ter que ver a presença de Deus na tua vida, eles vão ter que ver em você uma grande mulher de Deus na tua vida, eles vão ter que ver em você uma grande profetisa, um grande profeta, aleluia. Elias, aleluia, Eliseu era conhecido porque era um grande profeta de Deus. Toda vez que Elias passava numa certa rua, uma mulher dizia: olha lá meu marido, esse verdadeiramente é o homem de Deus. Eles vão ter que confessar que você é uma mulher e um homem de Deus. Só quem acredita nisso, levanta as tuas mãos e glorifica o Senhor. Aleluia. Por causa disso, todos se afastaram de você, até os seus próprios familiares se afastaram de você. E você está achando que Deus não está olhando para a tua vida. Você está achando que Deus não está contigo. Talvez você não entende esta provação, esse caluniamento, esse deserto que você está passando. Isaías não tinha que entender nada do que ele estava passando, simplesmente ele tinha que aceitar aquilo que ele estava passando, porque não era, aleluia, para a derrota dele, mas sim era para que o nome de Deus sejais glorificado, aleluia, na vida dele, para que o povo visse, aleluia, que ele verdadeiramente era o homem de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: isso daí não é para a sua derrota. Você tem pessoas aqui que disse hoje: eu me sinto derrotada, eu me sinto humilhada, humilhado. Eu quero te dizer: larga a mão de jogar maldição em si mesmo. Diga para Satanás que você é linda, isso é
de Gadareno, aleluia, Satanás olhou para Jesus e disse: o que tu está fazendo aqui, Cristo? Já veio me atormentar? Jesus olhou para ele e disse: saia. Mas pastor Juliano, Jesus era Deus, mas ele era homem também, aleluia. Existe em Atos dos Apóstolos 4 homens que foram expulsar demônio de uma certa pessoa. O demônio olhou para ele e disse: aleluia, Jesus eu conheço, Paulo bem sei quem é, e você? E você quem é? Tem muita gente que perdeu a sua identidade. Tem muita gente que perdeu, aleluia, a sua identidade. Mas nesta noite eu quero convidar você para resgatar a tua identidade e você colocar na cara do capeta e dizer: eu ainda sou homem e mulher de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nesses 16 anos de ministério, irmão, eu já vi diabo bater em crente. Eu já vi crente passar vergonha na mão do diabo. Uma certa feita, chegou uma mulher em casa, um homem: pastor, eu saí que eu disse: que foi, irmão? Vai lá em casa olhar para minha esposa, que ela está quebrando tudo em casa. Peguei a minha Bíblia, estava comigo um missionário, amigo nosso, nós fomos lá, e chegando lá, a mulher estava endemoniadinha. Eu cheguei lá, ela estava no canto da parede do seu quarto, lá encolhida. Eu abri, antes disso eu orei a Deus na sala, falei: Jesus, entra na minha frente. E entrei no quarto. Aquela mulher estava endemoniada. Ela estava com seus olhos bugalhados e vermelhos para fora. A sua mão estava como uma mão de uma pessoa atrofiada, toda retorcida. Mal entrei na porta do quarto, o demônio já olhou e disse para mim: o que você está fazendo aqui? Eu não gosto de você. Eu falei: eu muito medo de você, Satanás. E cada vez mais que eu ia chegando perto